Amados irmãos, estamos iniciando mais um estudo das Sagradas Escrituras. Estamos alegres e felizes por estarmos reunidos e congregados aqui na comunidade e os nossos amados irmãos que recebem a palavra nas outras localidades. Queremos pedir ao nosso bom Deus que abençoe em abundância a nossa vida, conceda-nos um espírito de segurança nesses dias tão incertos. E que a paz de Jesus permaneça nos nossos corações e esteja permeando a nossa alma para conseguirmos enfrentar os desafios que temos pela frente. Estamos estudando o livro Provérbios, hoje o capítulo 9. Vamos fazer aqui uma leitura introdutória. Eu gostaria de fazer algum comentário sobre esse primeiro versículo. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já abateu os seus animais e misturou o seu vinho, e já preparou a sua mesa, já ordenou as suas criadas e está convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Nós vemos aqui a palavra, nessa introdução do capítulo 9, ela se colocar aqui como se fosse uma casa que está sendo edificada. Primeiro, eu tenho dito aos irmãos que é preciso saber o que é sabedoria, que nós não devemos confundir a sabedoria com o conhecimento. Conhecimento é uma coisa que se adquire na escola. E podemos, inclusive, adquirir conhecimento na igreja. Mas isso não significa que temos a sabedoria de Deus, que ela é nos concedida pelo Espírito. É Ele que permite que o conhecimento seja direcionado num rumo adequado para que faça bem a nós, em primeiro lugar, e também a todas as pessoas que estão à nossa volta. Porque nós não podemos fazer bem às pessoas se nós não estivermos bem. Não há como nós comunicarmos o Espírito de Deus aos nossos irmãos, aos nossos parentes, nossos filhos, nossos pais, nossa esposa, nosso marido, se nós não tivermos em nós esse Espírito. Por isso, em primeiro lugar, que Deus nos conceda esse Espírito de sabedoria, para que o conhecimento que nós tiramos das Escrituras possa ser devidamente direcionado e utilizado para a felicidade de todos nós. Então, a sabedoria é a forma como nós lidamos com o conhecimento revelado. E aqui na introdução, a palavra diz que ela já edificou a sua casa. Quer dizer, ela já preparou morada aqui no nosso mundo. Por que 7 colunas? Entre os judeus, o número 7, ele é o número da perfeição. Nós sabemos que ele é um número especial porque só ele dá o equilíbrio dos contrários na criação de Deus. Por isso é um número todo especial. Então a casa aqui já está completa. Ele diz, as colunas já estão estabelecidas para que a casa seja posta diante de todos os homens. É interessante nós aqui lembrarmos que nesse tempo Jesus ainda não tinha sido dado ao mundo. O Senhor não tinha ainda descido à terra para cumprir a sua missão salvadora, um pouco diferente daquilo que nós entendemos no cristianismo. É uma missão salvadora de um grupo de almas, né? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Evidentemente com uma porta aberta aos gentios, a quem quisesse entrar para a casa do Senhor. Mas a sabedoria, aqui ela diz que já está posta a casa, nas suas 7 colunas, quer dizer,
já tudo está sendo posto. E a gente lembra também os irmãos que essa época aqui foi logo o tempo posterior à vinda de Davi, que é o pai da casa do povo de Deus, o pai da casa do Cristo. Cristo seria descendente carnalmente de Davi. E podemos dizer que também tem uma descendência espiritual, porque o espírito do Cristo também era o mesmo espírito que animava Davi, que nos deixou essas mensagens tão maravilhosas, que são os salmos, que nos ajudam a compreender a nossa natureza pecaminosa e como nós podemos fazer para nos livrarmos do peso do pecado pela misericórdia e o perdão divino. Eu acredito que o evangelho já estava posto, a casa já estava estabelecida. Por isso que a sabedoria aqui, que veio pela palavra do filho de Davi, que era Salomão, ela diz que a casa já está posta. É interessante que ela, a seguir, começa a falar de uma festa, a fazer referências aqui a um estado de festividade, dizendo assim, agora já foram abatidos os animais, né, para que pudesse a festa acontecer, já se misturou o vinho, a mesa já está preparada, já se deu ordem às criadas, e está convidando desde as alturas, convidando todos aqueles que precisam da sabedoria, que são os mais simples, que são as almas que não têm ainda conhecimento das verdades eternas, né? Aqui nós vemos já um chamado muito semelhante àquele que o Senhor, em Mateus, no capítulo 22, versículo de 1 a 14, ele fala das bodas que estavam preparadas, a festa para que aqueles que dessem ouvidos ao Senhor pudessem participar. Essas bodas, elas falam do reino do Cristo, que é o casamento do Filho do Senhor com a Nova Jerusalém, a noiva do Cristo. Então, nós percebemos que já na época de Salomão, né, cerca de 900 anos antes de Cristo, a palavra de Deus ela já se manifestava aqui, falando das mesmas coisas que o Cristo iria dizer lá na frente, tratando especificamente da chegada do reino de Deus. Quer dizer, da chegada da sabedoria para todos os corações dos homens que deixassem ela entrar. Então, nós estamos diante da casa do Cristo, da casa do Senhor, que já está estabelecida desde os tempos antigos, mas que foi confirmada na vida de Davi e do seu filho Salomão. Nós sabemos que as profecias, elas falam que Davi, ele deverá ser um dos líderes do povo depois do período apocalíptico. E temos a certeza que as almas pertencentes a esta casa são as almas que vão liderar o povo, que vão conduzir o povo no caminho da realização daquilo que é a vontade do nosso Deus. E como nós somos adeptos da ideia de que as almas nascem sucessivas vezes, nós cremos que as almas são eternas e que foram criadas desde o começo de todas as coisas. Para nós não tem problema algum que Davi nasça como um outro homem, uma outra personalidade, né? Um outro personagem, não precisa de chamar Davi, ele pode ter um outro nome, mas será um dos líderes do povo de Deus. E nós acreditamos que o trabalho que é feito nesse mundo para trazer o reino é um trabalho lógico e inteligente, ele não é um trabalho sem fundamento. E nós vemos que o reino de Davi foi substituído pelo reino de Salomão. E que o reino de Salomão ele teve um grande significado porque ele era um homem dotado de maior sabedoria na face da terra. É interessante que a palavra, ao se referir a Salomão, quando ele pede sabedoria a Deus, a palavra diz que não haveria nenhum homem na terra tão sábio quanto ele. E nem houve nenhum homem tão sábio quanto Salomão. É evidente que se estava falando ali não da sabedoria de Deus revelada em Cristo, mas na forma como esta alma lidava com as coisas materiais. Como ele tinha capacidade de organizar as coisas, de construir, de pôr ordem onde havia confusão,
Então, Salomão foi um grande líder, não só ele, mas muitos outros que com ele viveram na sua época, quando Israel atingiu um estado de desenvolvimento como nunca. Acreditamos que depois desse tempo de organização, dos primeiros passos que vão ser dados nesse novo mundo, certamente que a casa de Davi será substituída pela de Salomão, que tudo é a casa de Cristo, né? E é possível que estas almas continuem nascendo e trabalhando para o desenvolvimento dessa humanidade, até que a humanidade atinja um estado de plenitude e de alforria plena. Todos os homens e mulheres saberão andar nos caminhos do Senhor sem que necessite de tutela. Mas o pacto que Deus fez com a casa de Davi é um pacto eterno, que é o pacto que ele fez com Cristo. Então nós vemos aqui que no Provérbios nós já encontramos a palavra de Deus tratando dessa grande festa que vai ser a chegada do reino eterno. É claro que nós vamos passar por momentos muito difíceis e por provas que vamos pensar que não conseguiremos suportar, mas certamente Deus estará conosco e Ele nos ajudará a suportar qualquer prova, né? Podemos afirmar com certeza que não fomos provados ainda, não é mesmo? Deus tem sido tão misericordioso e bom para com as nossas casas, as nossas famílias. Nós temos estado protegidos por Deus. Ele nos colocou num lugar onde nós temos liberdade para desenvolver as nossas ideias, nossos pensamentos, onde a gente pode trazer esse vinho novo, essas boas novas, sem que alguém nos ameace, não é mesmo? E nós vivemos num país tranquilo, não temos radicalização de nenhum pensamento religioso. Graças a Deus, tudo isso é uma grande bênção. Mas com a chegada do fim dos tempos, certamente as coisas podem mudar. E nós podemos, possivelmente, enfrentar dificuldades e provas que nós ainda não conhecemos. Mas temos a certeza que Deus estará conosco, como teve com seu povo, em todas as épocas. E nós seremos vitoriosos. E depois desse tempo de dificuldade e de sofrimento, haverá uma grande festa. E essa festividade está aqui sendo colocada para nós, né? Como essas bodas do Cordeiro. E nós precisamos, para entrar nessa festa, lembrando aqui a passagem de Jesus, que está em Mateus capítulo 22, estarmos devidamente vestidos com uma roupa celestial, uma roupagem especial. E para não ficar a ideia de que nós vamos morar no céu, o apóstolo Paulo explica bem que a roupagem celestial é o evangelho da paz, o conhecimento do amor, a prática da caridade, de todas as coisas que nós pudermos fazer para ajudar as pessoas com quem nós convivemos e as pessoas que são colocadas no nosso caminho. Essas são, na verdade, as roupas que vão nos revestir para que nós participemos dessas bodas, desta grande festa do casamento do Senhor com a Nova Jerusalém, com o mundo novo. Então não vamos deixar que nosso pensamento viaje para o lado da fantasia, que é muito comum no meio evangélico. O pessoal acha que vai ter uma roupa reluzente, branquinha, que vão viver lá na cidade celestial e que o mundo vai acabar por aqui em fogo, né? Isso não é verdade. Não existe nenhum ensinamento geral nos escritos sagrados dos quais se pode tirar a ideia de que o mundo será destruído. Isso não existe. Ao contrário, existe nos ensinamentos gerais a ideia de que o reino do Messias será estabelecido, será um reino que não passará a ninguém mais. É um reino eterno. Ele existirá para sempre como uma civilização que tomou consciência da verdade, da sabedoria de Deus e que vive nela, e os seus habitantes, os seus membros são pessoas felizes e realizadas em todas as vidas que elas vierem a ter. Então temos muitas coisas boas pela frente nos aguardando. O apóstolo Paulo dizia que o melhor de Deus não chegou ainda, né? É verdade, não veio ainda. Por enquanto nós estamos nos movendo em direção a essa felicidade, a um estado superior de vida, de espírito. Por ora, necessitamos de algumas provas. Eu falava com o irmão Walter aqui no intervalo, que às vezes o Senhor tem que trazer alguma dificuldade para a nossa família, para que a nossa família se mantenha unida. Não é? Porque se deixar que tudo fique bem, é bem capaz da gente se desunir, né? E sair por aí fazendo o que não convém.
que desagrada ao nosso Deus. Então estejamos firmes, preparados e convenientemente alegres por estarmos servindo ao Deus de Israel. Esse Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus que cuida de nós, mas que tem a sabedoria de zelar da nossa vida, de maneira que a gente não corra risco de se perder. Que todos nós possamos ser salvos pelo Senhor diante dessa grande confusão que está na terra. Então aqui no Provérbios, capítulo 9, nessa introdução à sabedoria, é o verbo divino, que diz que já edificou a sua casa no mundo e que agora vai preparar a festa para que o reino seja estabelecido. E faz chamado aqui as pessoas mais simples, as pessoas que ainda não têm bom senso, dizendo para que elas participem. Pode ser estranho que a sabedoria se preocupe em chamar os mais simples. O que acontece é que os mais instruídos, eles acabam se deixando levar pelas suas vaidades. Então, eles não aceitam o Senhor. As pessoas mais simples, as pessoas mais humildes, aqueles que ainda não se perderam nessas loucas avenidas aí da vaidade que existe no mundo hoje de uma forma muito intensa, esses são aqueles que a sabedoria está chamando. Então, vamos nos dirigir aos que precisam de Deus. Vamos nos dirigir aos mais simples. Vamos nos dirigir às pessoas mais pobres, desafortunadas, aos enfermos, aos que estão passando por tormentos. Esses estão predispostos a receber a boa nova do alto. Não adianta procurar os doutores, os sábios do mundo. Eles não têm disposição para receber as coisas celestiais. Não faça isso, não se ocupem deles, porque a sua sabedoria será destruída. Deus vai enlouquecer a sabedoria do homem, mostrando que tem coisas que ele não conhece. Então, todo joelho dobrará ao Senhor. Isso está escrito, é palavra de Deus. E os que não se dobrar vão ser levados embora, vão ser lançados nas trevas exteriores. Estamos diante de um acontecimento de ordem mundial. Vai transformar as nações, os povos, os costumes e todas as coisas. A sabedoria segue, então, convidando aqueles mais simples, aqueles mais desafortunados, que nós que somos representantes desse verbo divino, que Deus tem nos chamado por Jesus Cristo para nós anunciarmos boas novas, que a gente tenha o cuidado de anunciar para as pessoas certas. Veja que ele segue aqui falando nesse sentido. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Versículo 6. O que significa isso? Não ande com pessoas insensatas. Se você tem amigos, conhecidos seus, tem uma vida torta, tem uma vida só envolvida com coisa mundana, não ande com essas pessoas. Elas podem contaminar você com coisas do mundo. Então afasta-se dessas pessoas, porque por perto delas anda a morte. Daí ele dizer aí no versículo 6, afasta e viverás. Ande pelo caminho do entendimento. Então Deus está te ensinando por que você não deve andar com essas pessoas. Não é? Nós temos que entender bem como funcionam os processos da vida, como funcionam os mecanismos da vida, para que possamos neles encontrarmos a nossa felicidade e não enfrentarmos tormentos com tudo que está à nossa volta. No versículo 7, a gente vê que ele instrui ainda nesse mesmo rumo, falando que nós temos que ter cuidado com a quem nós dirigimos a palavra. Ele diz assim, aquele que repreende o escarnecedor toma afronta para si, e aquele que censura o ímpio recebe a sua mancha. Então, às vezes nós queremos repreender pessoas que são escarnecedoras das coisas de Deus. Não temos que repreender essas pessoas, elas já estão condenadas. Ah, mas não vamos instruí-las? Sim, elas serão instruídas, mas num tempo bem longe do nosso tempo. Não é agora. Se a alma é eterna, ela vive constantemente nascendo e morrendo. Não pensa que depois da morte física, que a alma vai passear lá na colônia espiritual, na cidade celestial. Não pensa isso não. Vai ter gente lá dizendo, olha, você estava enganado, então vem para cá. A gente vai conversar com você, daqui a pouco você volta. Não é não. A alma, quando
escarnece de Deus, ela vai para as regiões infernais. Ali ela passa uma temporada significativa, sofrendo, porque escarneceu do Senhor. Se não for para a morte ainda é menos grave do que ir para os infernos. Mas os escarnecedores, os ímpios, são almas que vão para as regiões da morte. Então, por isso nós não temos que se envolver com essas pessoas. Nós precisamos nos dirigir a outras pessoas. E aí a palavra ela diz assim, para que a gente se dirija ao sábio. Porque a pessoa que tem boa vontade vai te amar. Quem são os sábios? São aqueles que podem receber a palavra. As pessoas mais simples. As pessoas interessadas em aprender. Essa pessoa te amará. Por quê? Porque ela é de Deus. Ela percebe o fruto que está sendo dado a ela. Os escarnecedores vão contaminar você com o mal que está no coração deles. Os ímpios vão manchar a sua vida. Não deixe que isso aconteça. Porque você vai estar atraindo infortúnios para a sua vida. É necessário que a gente saiba com quem a gente anda. Chega que nós temos que enfrentar pessoas ímpias, escarnecedoras, nas nossas relações profissionais. Algumas pessoas têm por força de circunstâncias. Outros não. Os profissionais liberais, por exemplo, podem se negar. Nós podemos saber separar as coisas. Já não é assim com outras situações em que a pessoa tem que atender todo mundo e se envolver com todo mundo e falar com todo mundo. Então nós precisamos saber selecionar aqueles com quem nós andamos. Isso não é preconceito não, viu? É ordem de Deus. Tá bem? Deus disse, vamos fazer o que Deus disse. Por enquanto eles não proibiram Deus. Não proibiram ainda, então vamos fazer o que Deus disse. Quando eles proibirem, a gente vê como fica. Aí nós vamos ver quem vai fazer mesmo proibindo, né? Nós sabemos quem é povo de Deus, né? Porque você falar que é povo de Deus, está tudo certo, você não está sendo provado, aí é fácil, né? Eu costumo dizer, você ser povo de Deus no ar-condicionado é fácil. Tudo certo, sem problema de fome, de perseguição. E quando eles proibirem a palavra de Deus, nós vamos falar o quê? É Deus que disse para a gente não andar com ímpio. Se o sujeito é ímpio, não tem que andar com ele, não é preconceito não. Deus disse. Se o ímpio quer andar comigo, ele que vai adquirir virtudes. Porque senão não vou andar com ele. Por enquanto eles não podem obrigar a gente a andar com o ímpio, né? Por enquanto não. Essa é a loucura que está tomando conta do mundo nos últimos tempos. Vamos ter cuidado, né? Evidentemente. Saber com quem a gente fala e a forma como a gente trata. Porque o diabo, ele é o acusador. Ele só quer uma oportunidade para te acusar. Não dê oportunidade para ele. Deixemos para nós sermos acusados no tempo certo. Porque ele virá. Dá instrução ao sábio, versículo 9, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará em entendimento. Então, nós vimos hoje no estudo da nossa apostila acerca da doutrina ensinada por Jesus. A importância de nós compreendermos que se trata de um conjunto de ensinamentos, de ideias, de pensamentos harmônicos que nos conduzem a um estado de felicidade. Não só felicidade material, porque isso não tem importância nenhuma. A felicidade verdadeira da alma é um estado de espírito que a alma conquista por compreender as coisas eternas. Não é por nada, não. A abundância material ela não pode dar a verdadeira felicidade ao homem. Ela pode divertir o homem. Quem tem dinheiro pode passear, pode comprar uma roupa, um carro, pode não sei aonde, mas tudo isso é só diversão. A alma continua necessitando de encontrar a sua verdadeira felicidade. Jesus dizia, não consiste naquilo que temos no bolso. A felicidade do homem. O apóstolo Paulo dizia, não é comida e bebida. Eu queria que essa palavra chegasse a esses homens que pregam prosperidade material nas igrejas. Porque Paulo diz isso, o reino não é comida e bebida. As pessoas precisam deixar de ser enganadas por esse Espírito. O reino de Deus é alegria e paz no Espírito de Deus, no Espírito Santo. Porque nele temos as verdades eternas. Porque por ele estamos em paz, existimos, nos movemos, vivemos.
por Deus, em qualquer circunstância, nós estamos bem por causa do Senhor. Paulo dizia, olha, se tenho, vivo, se não tenho, vivo também. Hoje alguns irmãos ficam, e se nós ficarmos sem dinheiro, e se ficarmos sem salário, se ficarmos sem isso, sem aquilo. Bom, se você ficar sem dinheiro, você vai ficar infeliz? Vai chorar, vai morrer, vai fazer o quê? Então, a tua felicidade é dinheiro? Nós precisamos adquirir a condição de estarmos bem mesmo sem dinheiro. Por quê? Vamos passar a vida toda na miséria? Não. O reino está às portas. O reino de Deus é a abundância de tudo. Comida, bebida, o que você quiser. Casa, carro. O despojo que vai ficar aí é enorme. Carro você pode escolher. Vai ser uma coisa diferente, muito longe daquilo que o homem concebe como vida. É uma vida nova. É uma coisa nova. Não é possível que alguém queira viver a vida velha, aonde fica atormentado dia e noite porque tem que arrumar um salário para poder pagar suas contas. Esse é o estado que nós vivemos, o triste estado que nós vivemos. Deus promete uma coisa diferente. Pode ser uma vida sem a preocupação com dinheiro? Ou não? Você quer continuar vivendo preocupado com dinheiro? Se você quiser, pode falar, porque no juízo ele vai apartar você para ir embora com o pessoal que é apegado. Então vamos entender que uma vida nova vai estar em curso. Não vai ser feito assim no estalar de dedo, mas vai ser um mundo construído por nós, pelos homens, guiados por Deus. É isso que está nas Escrituras Sagradas. É esse o reino de Deus, um reino de abundância e de paz, e de desenvolvimento, de estudo, de tudo que você pode imaginar. Só para arrumar essa bagunça que eles fizeram no país, no planeta, no país também, mas no planeta inteiro, que destruíram a natureza. Destruíram a natureza, acabaram com tudo. Está tudo contaminado com lixo, com coisas venenos, com tudo quanto é coisa que vocês podem imaginar. Então, para arrumar isso aí, colocar ordem nisso vai demorar um certo tempo. Mas o reino de Deus será a construção do trabalho do povo que for salvo, do povo de Deus, das nações que forem salvas, que se converterem ao Deus de Israel. Isso está nas Escrituras, no Antigo Testamento e no Novo. Formam um conjunto de ensinamentos. É a doutrina ensinada por Jesus o Cristo. Ele é o Messias, Senhor de todos nós, Senhor de judeus e de cristãos. Eu quero falar para o judeu, porque às vezes o judeu está assistindo o vídeo. Quero falar para o judeu que eu não estou falando do Jesus da Igreja Católica, não, por favor. Tá? É um outro Jesus. Da Igreja Católica não é o Jesus de verdade. É o Jesus da Igreja Católica, mas não é o Jesus Deus. Jesus Deus não é o Jesus nosso. O filho de José é aquele profeta esperado por nós desde os tempos que Moisés anunciou. Esse é o profeta esperado. E com certeza é ele que está à frente da implantação do reino de Deus aqui nesse mundo. Ele pertence à casa de Davi, o nosso pai, desde a antiguidade. Então o evangelho já chegou ali com Davi. Davi apresentou a nós o evangelho. Apresentou a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Jesus veio para poder coroar a construção desta casa. Então, nós somos representantes desse Deus vivo. Que glória, que bênção, que honra é servirmos ao Deus de Israel. E de termos ciência do presente, do passado e do futuro. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é a verdadeira vida. E o que isso tem a ver com dinheiro? Absolutamente nada. Dinheiro é uma ferramenta utilizada para a gente avançar para estágios mais superiores de vida. O dinheiro foi criado para que o homem pudesse avançar. Agora é hora de o homem avançar para um novo estágio, aonde ele não vai ter necessidade do dinheiro. Isso não é nada de socialismo, não tem nada de comunismo, não é doutrina política. É outra realidade, é outra coisa, que vem de cima, que vem do Deus eterno. Tá bem? Então, irmãos, dá instrução para a pessoa interessada e ela ficará mais sábia. Dá instrução para a pessoa justa e ela aumentará o seu entendimento. Então, tudo é orientação, instrução, aprendizado de uma doutrina. É a doutrina do Senhor. É a ciência do Deus eterno. Nós precisamos saber como tudo funciona para nós sermos felizes. Esse é o caminho. O temor do Senhor, versículo 10, ele repete aqui em várias passagens de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o fundamento da sabedoria. De que Senhor nós estamos falando? Do Deus eterno. Sabe qual é o Deus eterno? É o Deus que não foi criado. Existe, existirá para sempre.
Pastor, eu não consigo imaginar alguém que não foi criado. Bom, ótimo que você não consegue imaginar, porque não tem jeito. Né? Quem foi criado não pode imaginar como é o Criador. Mas podemos saber dele pela sabedoria revelada, os seus maravilhosos atributos. Perfeição, amor, bondade, misericórdia, infinitude. Está em todos os lugares, é onisciente, onipresente, sabe de todas as coisas. É algo inimaginável. Pode falar com todos os seus filhos no universo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, atender todo mundo ao mesmo tempo. Cuidar do átomo, da estrela, da galáxia, da nebulosa, do cometa, da pedra que vai cair na terra, da pedra que não vai. De todas as coisas. Existimos e nos movemos em Deus. Estamos imersos na mente divina. Não existe nenhum lugar onde ele não esteja. Está em todos os lugares. Quereria este Deus, esse ser incriado, o nosso mal? O mal das suas criaturas? Evidentemente, não. Só quer o nosso bem. Às vezes nós não entendemos Deus por causa da mentira que tem no mundo. Quem que é o mentiroso no mundo? É o diabo. É o espírito que se formou por causa da ignorância do homem. Ele se forma e alimenta o homem. É uma coisa invisível que alimenta o mal. É terrível. O mundo vem se arrastando há muito tempo, sendo dominado por esse espírito. Ele é o pai de todo o homicídio, toda a maldade, todas as coisas vis que existem na terra. Ele é o pai de todas essas maldades. Mas ele também tem o tempo dele e a utilidade dele. Tudo tem uma utilidade para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento como filhos eternos do Pai. Então, irmãos, tudo é aprendizado e sabedoria. Temos que buscar o conhecimento, buscar a sabedoria para poder usar o conhecimento devidamente. Inteligência nós não precisamos, que já temos, que nasce já com a alma. A inteligência já é uma faculdade da alma. Você pode desenvolver a capacidade de raciocinar, mas é só inteligência. Não quer dizer que isso é conhecimento. Conhecimento nós podemos adquirir, mas acima de tudo, nós precisamos de ter sabedoria, que é dado pelo Espírito do Pai. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. O que é o santo? É aquele que está abaixo do Pai. É aquele que tudo governa e que dá ordens e faz e acontece. Então, se nós não formos prudentes, se nós não conhecermos e respeitarmos o Senhor, entre os cristãos nós chamamos de Senhor, entre os judeus é o Adonai, que é como se fosse alguém pelo qual ali se faz presente o Espírito do próprio Deus. Por isso, Jesus foi confundido com Deus. No século III da era cristã, os teólogos daquela época resolveram que o Jesus era o próprio Deus, por não entender muito bem como alguém pode estar sob o império do Espírito de Deus sem ser ele. Jesus é esse Senhor, esse Santo de Israel, é o Adonai dos judeus, É o ponto máximo que nós podemos olhar para cima e ver Deus. Então, nós não podemos ver o que está atrás de tudo isso, que é o eterno, que é o incriado, Isso nós não temos contato com ele. Só podemos ter contato através dessas figuras que se materializam até nós, no caso, o Verbo que se fez presente em Jesus Cristo, que é um irmão nosso, um profeta como foram os seus irmãos profetas. Tá bem? Esse é o ponto alto do ensinamento que é necessário nós absorvermos, Deixar de lado o Jesus Deus, porque ele não passa do Jesus da Igreja Católica, lá da época, ano 300 da nossa era cristã, ou chamada também era comum. Tá? Então deixa de lado esse Jesus aí, senão a gente não entende nada. Nós vamos ficar no campo da fantasia, das lendas, e aí vale qualquer coisa. Vale qualquer coisa. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo, a prudência. Porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias. Olha o que a sabedoria está falando. Por meu intermédio você pode ter uma vida dilatada e os anos de vida se te aumentarão. Então, viver é importante para a alma.
Existem algumas doutrinas, eu gosto sempre de citar a doutrina espírita, parece que é a doutrina mais lógica e racional, que tem essa ideia de que o homem ele deve se esforçar para deixar de viver na Terra. As doutrinas do Oriente, que são reencarnacionistas também, elas trabalham com o mesmo conceito. Estudando as Escrituras Sagradas de uns anos para cá, o Senhor Deus tem nos mostrado algo um pouco diferente. O lugar da nossa habitação é aqui mesmo. A alma só existe quando está revestida do seu corpo carnal. E isso, nós temos estudos que tratam disso. É como se ela estivesse completa com o seu corpo, sem o seu corpo carnal, sem a sua vestimenta, a sua roupa de experiências, ela não desfruta aquilo que a criação de Deus permite que ela desfrute. Então, é um conceito novo que contraria as regras gerais das seitas e religiões. Em que se fundamenta essa ideia? As Escrituras falam de um mundo que vai continuar existindo e que vai caminhar por um estado de perfeição. Um mundo. Mas quem vai habitar nesse mundo? Quem vai habitar nesse mundo? Almas novas que vão ser criadas por Deus, como pensa a teologia tradicional, que a alma é criada na hora da concepção. A Igreja Católica e a Evangélica pensa nisso. As igrejas concebem a alma como se ela fosse criada na hora da concepção. Somente as doutrinas reencarnacionistas é que admitem que a alma nasceu lá atrás, num ponto inicial, e nós somos adeptos dessa ideia, embora nós olhemos a reencarnação de uma forma muito diferente do que os espíritas e do que o pessoal do Oriente. Mas todos nós precisamos entender, irmãos, que nós participamos sucessivamente da construção dessa civilização, vivendo vida após vida. Não parece lógico que nós sejamos os construtores de uma civilização e nela venhamos a viver para realizarmos as nossas vidas e sermos felizes? Não parece isso uma coisa lógica? Não seria estranho a gente trabalhar numa casa e depois a gente ir embora, morar com Deus? E outros viriam morar nessa casa? É uma coisa estranha. Quanto tempo demoramos para chegar ao ponto que nós chegamos? Então, o mundo, a civilização, o planeta, não tem importância nenhuma. No caso, por exemplo, da doutrina da igreja, vão nascendo gente aí, o tempo vai passando, vai nascendo, vive uma vida mais ou menos, alguns são felizes, outros têm uma vida medíocre, outros sofrem demais, outros nascem doentes, outros nascem com isso, nascem com aquilo, aí morrem. Bom, uns vão para o céu, outros vão para o inferno, outros vão para a morte e nunca mais saem de lá. O que tem de lógica e o que tem de inteligência num sistema desse, numa explicação dessa? Infelizmente, essa é a explicação que a teologia tem, a teologia tradicional. Infelizmente, vivemos num mundo atrasado, onde os homens não têm qualquer interesse pela religião. Sabe por que o homem não tem interesse pela religião? Porque ela não é inteligente. Os cientistas não querem nem saber de Deus. Por quê? Porque o Deus apresentado pelas igrejas não é um Deus de verdade. Não é um Deus sério, um Deus racional, inteligente. Então, quando nós olhamos a criação pelo ponto de vista da eternidade, tanto dela quanto da eternidade das almas, que acompanham o progresso do próprio universo e desse mundo em particular, e trabalham para a construção de um mundo bom, de um mundo justo, de um mundo equilibrado, onde nós todos vamos ser felizes, porque o mundo tem recursos para nós nos realizarmos. Tudo parece lógico, inteligente. Como que você vai aceitar um sistema que não explica coisa nenhuma para manter viva as autoridades eclesiásticas e todo o seu sistema que foi montado ao longo da história? É evidente que nós precisamos procurar uma coisa inteligente. E vou dizer por quê, porque o fim do mundo vem. O mundo não vai acabar, mas vai ter uma confusão considerável. Nessa época, não vai ter teologia que vai explicar coisa nenhuma. O profeta Daniel diz assim: nesse tempo, os sábios ensinarão a muitos. Os sábios, não os padres. Os sábios, não os pastores. Os sábios, não os gurus. Os sábios, não os espíritos. Ensinarão a muitos. As testemunhas de Deus estão lá narradas no Apocalipse. Quem quiser, vai lá dar uma olhadinha. Tá bem? Então, estamos diante de um mundo em profunda transformação. Nós somos chamados para sermos servos deste Deus que está transformando o mundo.
Então é lógico que nós estamos construindo a nossa casa, irmãos. É lógico que estamos trabalhando para o futuro desta humanidade, para o nosso futuro. Isso só tem sentido se nós formos participar dele. Senão não tem sentido nenhum. Se não for assim, pode fechar as Escrituras. A Bíblia é só uma muletinha para você pensar que tem um Deus e depois que você morrer, você pensar que tem uma vida eterna. Pensar, porque você não entende nada do que tem do outro lado. Você não entende de Deus, de anjo, de eternidade, de céus, de inferno, de morte. Você não entende nada. Você só enfeita a igreja. E como dizia Paulo, estas almas são dignas de morte, porque não se interessam por nada. Então Deus precisa fustigar essas almas com profundos sofrimentos e provas para que elas possam despertar para a sua realidade. Estamos diante de um momento de grande transformação. Então nós estamos aqui, irmãos, para nós aprendermos. Nós estamos aqui para nós descobrirmos as verdades eternas. Temos que ter ousadia, coragem de admitir essas novas coisas que o nosso Deus está revelando para o seu povo. Eu acredito que entre nós e entre outros homens em outros países do planeta, com certeza, essas revelações estão chegando em face das transformações que vêm sobre a Terra. E todos seremos envolvidos, não há para onde fugir. Não depende de crença, não depende de igreja, não depende de nada. Depende de uma verdade que está sobre o mundo. A verdade do eterno Deus de Israel, que se cumprirá porque Ele é o Senhor. A vida, pois, então, é muito importante para nós. Quanto mais nós vivemos, melhor é. Se fores sábios, para ti serás sábio. Se fores escarnecedor, só tu o suportarás. Então, a sabedoria traz alegria e paz. O escárnio traz condenação. E você vai ter que suportar a tua própria condenação. E veja bem, irmãos, esse versículo 12, ele traz aqui algumas considerações importantes. Eu vou me deter um pouquinho, porque do 13 ao 18 é mais um alerta do Espírito sobre adultério, né? Nós já vimos vários, né? Então, já dissemos bastante coisa sobre isso, não vamos nos deter nessa leitura em explicações mais profundas. Mas no versículo 12, nós entendemos o seguinte: se fores sábios, para ti serás sábio, e se fores escarnecedor, você terá que suportar o teu escárnio. Isso significa o quê? Que o Deus de Israel vive dentro de nós. Nós somos as suas criaturas. Jesus disse que no mundo novo, Ele e o Pai viriam habitar em nós. Como é que isso é possível? Se não for por meio da nossa comunhão, da comunhão da nossa alma, que é divina, com o Espírito de Deus. Como é que será possível eles habitarem em nós, o Filho e o Pai, se não for por comunhão da nossa mente com a mente deles? É isso que as Escrituras querem nos ensinar. Elas querem nos ensinar que nós somos deuses. Vós sois deuses, diz o Salmo. E se somos deuses, Deus está dentro de nós. E quando nós fazemos escárnios de Deus, nós estamos condenando a nós mesmos. E tudo indica, irmãos, que esse inferno para onde nós vamos, ele está dentro do próprio homem que escarnece de Deus. E que é digno de sofrimento porque escarnece de si mesmo. Quando nós cometemos pecado, nós pecamos contra a nossa consciência. Quando nós fazemos coisas boas, nós estamos fazendo a favor da nossa consciência. Por isso que se nós andarmos no caminho da sabedoria, isso trará para nós um grande bem. Fará para nós um grande bem. Mas se nós andarmos nos caminhos do escárnio, do pouco caso, nós estaremos condenando a nós mesmos. A palavra de Deus, as leis divinas, estão escritas dentro da nossa consciência. É aí que acontece o juízo. Não é fora de nós. Por isso, o homem pecador não pode esconder-se de si mesmo. Ele pensa que esconde as coisas erradas que ele faz, mas ele não tem como esconder os seus pecados, as suas transgressões de si mesmo. E ele mesmo vai condená-lo, porque Deus, o Eterno, habita no coração de todos nós. Os irmãos podem compreender essas coisas que vos falo? Isso é importante porque algumas pessoas pensam que haverá um tribunal
Você vai ser levado lá e eles vão pegar um livro e vai dizer, ó, você fez isso e aquilo, contrariou essas e essas leis e regras. E aí alguém vai te julgar e você vai ser condenado ou salvo, ou mandado ficar na prisão por certo tempo. Não, absolutamente. O juízo acontece logo após a morte física. Quando a alma desprende, ela já entra em contato com a sua realidade, com o bem e com o mal que ela fez. Então o estado pós-morte, o estado na eternidade da alma, do outro lado, será segundo as obras que ela tiver feito, o bem ou o mal. E isso, quem aprecia é a sua própria consciência. Por isso não há como nós fugirmos de Deus, porque não há como nós fugirmos de nós mesmos. Tá bem? Vamos por esse caminho. Acredito que nós vamos entender melhor como é que nós somos, como nós devemos aceitar a forma como Deus nos fez e agradecer a Ele por esta oportunidade. Para nós concluirmos, irmãos, vamos só fazer a leitura. Ainda aqui a palavra sai um pouquinho do contexto, né, trazendo mais um alerta a respeito das mulheres loucas e alvoroçadas, né? A mulher louca é alvoroçadora, é simples e nada sabe. Assenta-se à porta da sua casa, numa cadeira, nas alturas da cidade, e põe-se a chamar aos que vão pelo caminho, que passam reto pelas veredas, dizendo, quem é simples, volte-se para cá. E aos faltos de entendimento, ela diz, as águas roubadas são doce, e o pão tomado às escondidas é agradável. Mas não sabem que ali estão os mortos, e os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Eu chamo a atenção dos irmãos que a sabedoria está ali se dirigindo às pessoas simples. Né? Um pouco atrás aqui nos versículos, ela está se dirigindo aos faltos de entendimento. Mas nós temos um outro espírito que quer levar eles para o buraco. Ele apresenta aqui na forma dessa mulher adúltera, da mulher que tenta o homem simples, o homem que não tem entendimento. E a palavra alerta, toma cuidado, essas pessoas não sabem que atrás dessa tentação estão os mortos, os seus convidados. Esse espírito que está aí fora, que é como uma prostituta, que prostitui os valores de Deus, quem se deixar levar pelo seu convite, estarão nas profundezas do inferno. A palavra é séria, profunda. Saindo aqui um pouco da ideia do adultério propriamente dito, mas falando do espírito da prostituição que está no mundo, que é o diabo. Ele convida também os homens simples, os homens faltos de entendimento, para eles se perderem no caminho do sofrimento que ele traz. Então nós precisamos oferecer a esses homens, ter oportunidade de oferecer a esses homens o caminho da sabedoria, para que eles não sejam arrastados para o sofrimento das multidões, tá bem? Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos conceda alegria e paz, a nós aqui reunidos, o Senhor nos conceda um bom espírito nas atividades que ainda vamos desenvolver, e aos irmãos que recebem a nossa palavra, que o bom Espírito de Deus possa estar com todos vocês, guiando, fortalecendo, alegrando, trazendo paz e uma sensação serena e tranquila de que tudo está no comando e no controle deste Deus maravilhoso e do Santo de Israel. Amém.